E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre o porquê de eu achar o Brasil um país originalíssimo. Bom pessoal, no vídeo de apresentação do canal eu explico e escolhi o nome Civilização Brasileira por dois motivos. O primeiro, porque eu queria que o nome do canal fizesse referência a alguma obra da intelectualidade brasileira. E eu escolhi História Geral da Civilização Brasileira, do Sérgio Buarque de Holanda. E o segundo motivo, muito mais significativo, é que eu percebo que aqui no Brasil se desenvolveu uma civilização com características únicas no mundo. Uma civilização muito própria, muito singular e muito original. O Brasil é, de fato, um país único, com uma cultura única no mundo. E qualquer analogia que possa ser feita entre o Brasil e outro país peca necessariamente por algum reducionismo. Acaba, querendo ou não, sendo simplista. As características do Brasil, em seu conjunto, nós só encontramos aqui. E para não me estender muito, de todas as características que nós podemos dizer que compõem a identidade nacional brasileira, e eu explicito elas em diversos vídeos aqui no canal, aquela que é a mais característica, aquela que é mais chamativa, mais singular, é a mestiçagem. Ou seja, de todos os nossos componentes enquanto nação, o mais singular é a mestiçagem. E não porque a mestiçagem seja algo raro. Diversos países possuem povos mestiços. Principalmente a gente olha aqui os nossos irmãos hispano-americanos. Mas o que é singular no caso brasileiro é a forma como essa mestiçagem aconteceu, a dimensão dela, a profundidade dela e a extensão dela. Isso nós só vemos aqui no Brasil. É incrível como o Brasil foi o ponto de encontro de povos tão diversos. E que ao se encontrarem, todos acabaram confluindo para a formação da identidade brasileira. Muito diferente do que ocorre em diversos outros países, não houve aqui no Brasil nenhum particularismo étnico. As nossas matrizes culturais formadoras, apesar de serem tão diversas entre si, acabaram se amalgamando num processo de sincretismo. E é justamente esse sincretismo, essa mistura, essa mestiçagem que dá o ser brasileiro, a essência, o mais profundo do ser brasileiro. De maneira que nós temos aqui no Brasil uma coisa muito curiosa, que é uma identidade nacional extremamente coesa, vejam bem, extremamente coesa, de maneira que nós nos identificamos como brasileiros do Oiapoque ao Chuí, nesse território imenso que é o Brasil, nós nos identificamos enquanto membros de uma mesma cultura, enquanto irmãos, enquanto membros de um mesmo país, parte de um mesmo povo, mas de uma coesão fundamentada na diversidade. Olha que coisa maluca, e olha que coisa paradoxal, olha que coisa barroca. A nossa coesão não é uma coesão pautada na uniformidade. Nós não somos um povo uniforme, mas somos um povo diverso. E essa diversidade é que dá o nosso rosto. E nessa diversidade nós encontramos o nosso ser. Olha que coisa única no mundo, pessoal. E como a gente está falando de mestiçagem, que eu faço questão de trazer aquele que foi o maior teórico do Brasil, que é o Darcy Ribeiro. E vejam, eu falo maior teórico, não maior intelectual. É difícil a gente ficar ranqueando intelectuais, intérpretes, etc. Mas é o maior teórico em que sentido? No sentido em que ele foi aquele que melhor esboçou uma teoria geral do que é o Brasil. Beleza? O Darcy Ribeiro, pessoal, ele percebe que o ser brasileiro está atrelado à mestiçagem. Desde o princípio do país, essa mestiçagem se deu de maneira abundante, de maneira larga, de maneira extensiva. No início, entre uma matriz cultural tupi e os portugueses. Essa mestiçagem inicial vai formar uma protocélula, segundo Darcy, que vai dar o substrato da nacionalidade brasileira. E o Darcy é muito inteligente quando ele coloca o seguinte: o produto dessa mestiçagem, o filho dessa mistura do português com o indígena, ele não vai se identificar plenamente nem com a cultura do pai, nem com a cultura da mãe. E ele vai ser obrigado a formar
uma cultura própria, uma identidade própria. Daí surge o ser brasileiro. E o mesmo vai acontecer com os descendentes dos africanos, que vão vir aqui e vão se misturar aqui também. Então é a partir justamente do mestiço que surge o povo brasileiro, que surge a cultura brasileira. E isso é muito interessante, porque a gente pode afirmar com total certeza que não existe nenhuma pessoa no Brasil que não seja mestiça. Todos nós somos mestiços, independente da forma pela qual a gente se identifica, pela forma pela qual a gente se caracteriza. Então, sendo brasileiros, nós todos temos heranças muito diversas aí no nosso sangue. E uma questão fundamental, pessoal, que é muito ressaltada pelo Antônio Risério, é que esse mestiço aqui no Brasil, ele possuiu uma existência linguística, ou seja, ele sempre foi real. Veja, por exemplo, a quantidade de formas de se referir a esses mestiços, mulato, caboclo, etc., né? Que desembocava inclusive uma projeção legal. Para nós aqui no Brasil, isso não é uma coisa surpreendente, mas vamos comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é, em basicamente todos os pontos de vista, um anti-Brasil. Nos Estados Unidos, os mestiços não possuem essa existência linguística, eles são simplesmente inexistentes do ponto de vista da língua e do ponto de vista da lei, da estrutura de Estado. Lá, ou você é negro ou você é branco. Se você possui uma gota de sangue negro, nem que seja do seu avô, e você mesmo é uma pessoa visivelmente branca, você é tido como uma pessoa negra. Lá, pela própria rigidez da estrutura, da tradição do país, não há espaço para um mestiço. Enquanto no Brasil é justamente essa mestiçagem que dá o tom da identidade nacional. Por isso que eu falo, a civilização brasileira é uma civilização única e essas características precisam ser ressaltadas. E é muito curioso que uma das coisas que sempre mais chamou a atenção nos visitantes aqui do Brasil, nos estrangeiros que visitavam o Brasil, era justamente a questão da mestiçagem, do trato das etnias, da integração dessas etnias. O fato de pessoas de etnias tão diversas não formarem bolsões próprios e típicos delas, não se isolarem, mas se misturarem, se integrarem, existirem enquanto brasileiros. Isso sempre chamou muita atenção. E é por isso, por exemplo, que o Gilberto Freire gosta tanto de ressaltar essa questão da mestiçagem. Porque a obra do Gilberto Freire é em grande parte baseada em literaturas de viajantes. Porque ele acreditava, e não sem razão, que os viajantes necessariamente acabariam ressaltando aqui no Brasil traços singulares que eles não veem nos países deles. E a questão da mestiçagem é tão marcante aqui no Brasil que todos os intérpretes do Brasil, ou melhor, todos os grandes intérpretes do Brasil foram obrigados a se debruçar sobre esse tema. A maioria deles colocando esse tema como central, tipo Darcy Ribeiro e Gilberto Freire, que eu já citei. E outros tantos, pelo menos dedicando um capítulo das suas obras para a questão da mestiçagem. É sintomático, por exemplo, que lá na época do Império Brasileiro, quando o Estado brasileiro em processo de afirmação buscava uma legitimidade histórica, lançou por meio do IHGB aquele concurso de como se deve escrever a história do Brasil. E o vencedor foi o von Marcius. O que o von Marcius colocou como traço principal do Brasil? Justamente a mestiçagem. Von Marcius dizia, naquele linguajar restrito do século XIX, que o Brasil era uma mistura de negros, brancos e índios. Daí o chamado mito das três raças. E vejam, é óbvio que hoje, no século XXI, a gente sabe que não existe um tipo de branco, um tipo de negro, um tipo de índio, né? Um índio genérico, um negro genérico, um branco genérico. O pensamento do von Marcius era limitado pelas condições materiais do século XIX, óbvio. Mas olhem só, né? Percebam a intuição do von Marcius, de ter notado justamente isso como sendo algo característico do Brasil. De von Marcius em diante, todos os intérpretes ressaltaram essa temática, porque é de longe o que mais nos caracteriza. Nós somos mestiços e nossa cultura é profundamente mestiça. Daí um dos problemas de se tentar pensar o Brasil com referenciais teóricos franceses ou norte-americanos. A gente acaba cometendo o erro de querer enquadrar essa realidade brasileira tão pujante e tão bela em esquemas que não dão conta dela. Em esquemas muitas vezes maniqueístas, muitas vezes dualistas, que não dão conta dessa complexidade brasileira. Por isso é importante a gente pensar o Brasil com categorias brasileiras. Daí, de novo, chamando a atenção para o Darcy Ribeiro, que foi a pessoa que melhor fez isso. Daí sua obra ser obrigatória. Vamos ler aí, pessoal. Hoje em dia, e na verdade desde o século XIX, é moda a gente dizer que o Brasil faz parte de uma tal civilização ocidental. Hoje a gente já fala, né?
civilização ocidental, judaico-cristã, de direito, romano, filosofia, grega, sei lá mais o quê. Eu já adianto aqui que eu rechaço completamente essa ideia. Para mim, essa é uma ideia que esconde uma proposta ideológica muito reducionista. Bom, na verdade, nem esconde tanto assim, né? E que, novamente, não dá conta de fornecer uma explicação daquilo que é o Brasil. Mas aí vocês podem perguntar, mas Augusto, se o Brasil, ao seu ver, não pertence a essa civilização ocidental, a que civilização o Brasil pertence? E eu respondo de maneira muito tranquila. O Brasil pertence à civilização brasileira. É isso mesmo. Nós aqui no Brasil somos muito únicos. A gente formou aqui um tipo de cultura muito único, pessoal. Por isso eu considero o Brasil como, de fato, uma civilização própria. Da mesma forma como nós estudamos civilização romana antiga, civilização grega antiga, civilização mesopotâmica antiga, civilização egípcia e etc., nós temos diante de nós uma civilização brasileira, nesses termos. Agora, se há necessidade de incluir a civilização brasileira numa espécie de supra-civilização mais ampla, maior, eu não hesito em colocar o Brasil como parte de uma supra-civilização hispânica, com H. Eu já fiz um vídeo aqui chamado A Cultura e a Identidade Hispânicas, e nesse vídeo eu coloco quais são os elementos dessa cultura. O Gilberto Freire viu o Brasil como sendo um país hispânico também. Mas a hispanidade tem algo que também é muito próprio dela, que é abrigar em si uma quantidade de países com diferenças muito grandes entre si. De ser uma supra-civilização que não anula as singularidades dos países que a ela pertencem. Então sim, eu acredito que a gente pode até falar do Brasil como parte de uma civilização hispânica, uma supra-civilização hispânica, mas como civilização ocidental não. Até porque, como eu acabei de falar, o Brasil possui diferenças gigantes entre ele e o país que representa a civilização ocidental, judaico-cristã, de direito, romano, filosofia, grega, etc, 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 que é os Estados Unidos. Na característica básica que nos define, que é a mestiçagem, nós somos radicalmente distintos deles. Estados Unidos, um país que até o século passado proibia casamentos interraciais. País que não reconhece a identidade mestiça. País que até os dias de hoje possui segregações raciais, ainda que hoje tais segregações não estejam mais na forma da lei. Nós somos completamente diferentes dos Estados Unidos. O Brasil não se encaixa nesse tipo de modelo. E é basicamente isso que eu gostaria de falar aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu encerro por aqui, beleza? Mas esse é o tipo de debate que nós temos que fazer. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente, compartilhe e até a próxima.